Olá, com muito carinho, com muita alegria aqui pela TV Imaculada, estamos iniciando mais uma vez o programa Respostas, aqui pela TV, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. O programa Respostas é um programa interativo, dividido em dois momentos, distribuídos em três blocos. No primeiro momento, nós nos dedicamos a refletir sobre um tema da atualidade, orientados pelo pensamento da Igreja, que se expressou oficialmente por meio de documentos conciliares. Estes documentos que foram redigidos pelos bispos reunidos em concílio, Concílio Vaticano II, que os últimos papas denominaram a bússola da Igreja na entrada deste novo milênio. E depois, no segundo e terceiro bloco, nós nos dedicamos propriamente a responder às perguntas que vocês nos enviam. Exatamente, é um programa interativo, você pode participar por meio do telefone que a gente disponibiliza. Estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por isso o código do estado é 67 e o número do telefone é 993470532. 993470532. Você pode participar conosco. Sejam muito bem-vindos. Depois desta apresentação, nós passamos já para o trabalho que é próprio deste primeiro bloco, onde nós nos debruçamos sobre uma reflexão. Nós precisamos refletir. O ser humano precisa pensar. A partir do pensamento da Igreja, nós já estamos há um tempo refletindo sobre o ecumenismo. Esta tarefa que o Concílio Vaticano II entregou à Igreja de trabalhar para a unidade, o restabelecimento da unidade entre os cristãos. E nós estamos no capítulo 2, já trabalhando o decreto do Concílio, que trata exatamente deste assunto. E estamos agora no tema da prática do ecumenismo. Vamos proceder com a leitura e, na sequência, a gente retoma já refletindo a partir do pensamento da Igreja. Capítulo 2. Prática do ecumenismo. A oração pela unidade. Esta conversão do coração e esta santidade de vida, juntamente com as orações particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser tidas como a alma de todo o movimento ecumênico, e com razão podem ser chamadas ecumenismo espiritual. É coisa habitual entre os católicos reunirem-se frequentemente para aquela oração pela unidade da Igreja, que o próprio Salvador pediu ardentemente ao Pai na vigília de sua morte. Que todos sejam um. Em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião das orações prescritas pro unitate, em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Tais preces comuns são certamente um meio muito eficaz para impetrar a unidade. São uma genuína manifestação dos vínculos pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados. Onde 2 ou 3 estão congregados em meu nome, ali eu estou no meio deles. Todavia, não é lícito considerar a communicatio in sacris como um meio a ser aplicado indiscriminadamente na restauração da unidade dos cristãos. Esta communicatio depende principalmente de dois princípios: da necessidade de testemunhar a unidade da Igreja e da participação nos meios da graça. O testemunho da unidade frequentemente a proíbe. A busca da graça, algumas vezes, a recomenda. Sobre o modo concreto de agir, decida prudentemente a autoridade episcopal local, considerando todas as circunstâncias dos tempos, lugares e pessoas, a não ser que outra coisa seja determinada pela Conferência Episcopal, segundo seus próprios estatutos ou pela Santa Sé. Decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo. Meus caros, quando nós falamos de ecumenismo, nós estamos falando desta realidade que contrasta com o desejo profundo do Senhor. E se é desejo do Senhor que os cristãos estejam unidos, a Igreja precisa fazer sua esta prerrogativa
é o sonho do Senhor. E neste sentido, nós não estamos falando de um desejo de uniformidade, mas estamos falando de um princípio que alimenta, que sustenta a comunhão eclesial. Esta comunhão rompida pelas diversas divisões que o pecado dos membros da igreja causaram, e digamos aqui, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, nesse sentido, porque não é este o caminho de ficar procurando agora culpados, mas também não se esquivar da nossa responsabilidade dentro desse processo. Por quê? Porque aquele que nós denominamos a personificação do mal, um dos seus nomes, uma das suas traduções do diabo, é aquele que divide, aquele que causa divisão. Aqui eu diria que quem trabalha contra o ecumenismo, ainda que não o faça de maneira consciente, está trabalhando pela divisão. Eu penso que o raciocínio aqui é muito básico. Por que eu sempre falo aqui no programa Respostas contra o espírito de cruzadas? Porque ele não é um espírito cristão. Nós cometemos diversos erros na vida e na história da igreja, nós membros da igreja. E um deles foi pensar que o nosso inimigo precisa ser combatido e ser morto. Nada mais contrário ao Evangelho que, além de nos pedir o amor aos inimigos, proíbe toda e qualquer forma de violência. Por isso, nós não podemos ter o tempo das cruzadas como um protótipo, um modelo para a gente seguir também quando atacamos os nossos irmãos porque não creem como nós. E eu não vou muito longe, porque essa divisão não está só fora da igreja. Qualquer pessoa, qualquer católico que entrar nas redes sociais hoje vai perceber que a igreja internamente é ferida por uma divisão de radicalismos, de posições que se contrapõem, e isso se reflete até no tratamento que nós mesmos padres recebemos. Se pensamos e justificamos a linha do pensamento de um grupo, nós somos chamados abençoados, ungidos. Se nós discordamos, se nós estamos segundo estes critérios radicais numa outra linha, parece que a unção que nós recebemos do bispo não tem valor nenhum. Vocês estão percebendo que nós temos um problema muito grave. Os algoritmos reforçaram este espírito de confirmação e nós temos hoje um espírito sectário. Muitos católicos nas redes sociais agem como seita, não como igreja católica. Está lá a imagem de Nossa Senhora para todo lado, terço, parece gente muito piedosa, como eram os fariseus no tempo de Jesus. Então a gente precisa estar muito atento, porque o movimento de separação e de divisão, ele existe até dentro da própria Igreja Católica. E nós precisamos estar cientes de que esse desafio, essa tarefa que o Concílio nos entregou, meus caros, se entregues a nós, ela vai fatalmente cair no fracasso. Vai terminar no fracasso. Por isso que, na prática do ecumenismo, o documento vai falar que a alma do ecumenismo vem da nossa súplica a Deus. Porque se trata de um caminho que exige conversão do coração, exige santidade de vida. Por quê? Porque os mártires, que são as testemunhas máximas da nossa fé, jamais mataram pela fé. Morreram por ela, mas jamais mataram por ela. Então, esse espírito de divisão, onde a gente quer, em nome de uma defesa da minha linha, da minha denominação, eu levar a demonização total do outro, o apagamento do outro, o cancelamento do outro. Cancelamento é uma palavra que está muito em voga hoje nas redes sociais. É uma forma digital de matar. Cancelamento é isso. Só que na vida real, isso não é possível para os cristãos. Não posso ser cristão e ser violento ao mesmo tempo, ainda que seja por trás de um teclado de computador. Porque de fato é isso que a gente encontra. Gente piedosa nas nossas comunidades, vem beijar a mão do padre, parece mais católico que o Papa, que o Santo Padre. Mas na prática não age com essa bondade toda.
Só se colocar atrás de um computador, aí demoniza todos aqueles que não são da sua linha política ideológica e ali vira um balaio de gato, como a gente chama. Então, quando nós falamos que a oração pela unidade dos cristãos, sejam elas públicas ou particulares, significa que o documento está dizendo que a igreja pensa que nós também temos que rezar privadamente pela intenção, por essa intenção da unidade dos cristãos. Repito, devem ser como que a alma de todo movimento ecumênico, aquilo que o decreto vai chamar de ecumenismo espiritual. Ecumenismo espiritual. E aí é algo que a gente precisa não reduzir simplesmente a semana de oração pela unidade dos cristãos, que virou, infelizmente, em muitas paróquias, um patinho feio da comunidade. Padre, por que patinho feio? Tem que fazer porque tem que fazer, mas é uma coisa assim a qual a comunidade não é envolvida. O movimento ecumênico virou como se fosse tarefa de um grupo, de uma panelinha que acredita. Entre aqueles bobos que acreditam nessa história de ecumenismo, vamos chamar eles para vender essa placa. Isso é um absurdo, porque é toda a comunidade cristã que precisa se envolver, também pessoalmente. A gente já falou isso, se você acompanha o programa Respostas, você sabe que o documento falou que ninguém, nem os ministros ordenados, nem os fiéis batizados, o povo de Deus, os leigos, os cristãos leigos, estão fora dessa tarefa, dessa missão. É óbvio que a dificuldade se apresenta maior quando nós falamos, Quando nós falamos, por exemplo, daquilo que o documento chama de comunicatio in sacris. Nesse sentido, a comunhão nas coisas sagradas, a participação nos sacramentos, está entre este nível. Aí o que se diz? Se diz que essa comunicatio in sacris, que é um termo latino que traduzido significa a comunhão nas coisas sagradas, não pode ser um meio aplicado indiscriminadamente. Por quê? Porque ainda nós não conseguimos celebrar a Eucaristia juntos. Existem diversos elementos implicados nessa reaproximação, nessa unidade. Aquilo que a gente sempre falou, o movimento ecumênico não significa negar as diferenças. Não significa negar os obstáculos que nós temos para a unidade, a retomada da unidade entre os cristãos. Então, não pode ser usado indiscriminadamente, também porque o documento fala que esta comunicatio depende de dois princípios. A necessidade de testemunhar a unidade da igreja, por isso que eu fico muito triste quando eu vejo essas divisões dentro da celebração já, gente que passa o ato penitencial inteiro ajoelhado, quando a maior parte da Assembleia está de pé. Gente que levanta, metade levanta a mão no Pai Nosso, metade não levanta. Vocês estão percebendo aqui os sinais da nossa divisão? Porque o corpo, também os gestos são prescritos na liturgia. Também os gestos. Por quê? Porque eles são sinal de unidade. São sinais de unidade. Vocês estão percebendo? Então existem hoje dentro do ecumenismo diversos níveis de reaproximação. Inclusive, do ponto de vista sacramental, os ramos do cristianismo que estão mais unidos é o cristianismo ortodoxo e o cristianismo católico, em relação a elementos muito importantes para a igreja, e não podia ser diferente, como a sucessão apostólica, ao reconhecimento da presença da sucessão apostólica, reconhecida reciprocamente. Nós sabemos que toda vez que o patriarca Bartolomeu vai para Roma, ele é recebido com muita dignidade, haja vista que também nos 5 primeiros séculos da igreja, a gente sabe que existiam 5 grandes sedes apostólicas, chamadas pentarquias. E se a gente volta no tempo, todas essas pentarquias se arrogam e de fato se comprova o fato de terem sido fundadas por um apóstolo. Eu lembro aqui de Constantinopla, Antioquia. Então, Roma também desde o início, desde os primeiros séculos, é considerada uma sede apostólica.
Amados e amadas em Cristo, é uma dificuldade muito grande, mas se fala já da possibilidade de entre católicos e ortodoxos, que diz que o ecumenismo está andando a passos velozes dentro dessa área. Mas existem outros campos onde o desafio dessa comunicatio in sacris é muito maior, né? Agora, sobre o modo concreto de realizar esta participação, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente precisa de bom senso. E aqui, tirando o fato de que a conferência episcopal pode tomar decisões neste sentido, de fomentar momentos entre cristãos católicos e os irmãos separados, o documento também deixa a critério da prudência do bispo, do episcopo, tá? Do bispo. Isso se coloca porque o bispo é o sucessor dos apóstolos, é a autoridade episcopal local que pode, nesse sentido, prudentemente fomentar algo que precisa ser feito. Então, o ecumenismo espiritual, terminando já esse primeiro bloco, eu diria, envolve a todos e envolve duas esferas. A esfera privada, nós temos que colocar nas nossas orações a intenção pela unidade dos cristãos, mas também no público. E aí precisamos encontrar meios de envolver mais nossas comunidades para criar ou recriar ou retomar um espírito ecumênico dentro das nossas comunidades. Porque eu diria, como já constatei aqui em outros momentos, eu diria que esse espírito ele se perdeu em muitos aspectos. Ora por parte dos cristãos leigos, ora por parte dos presbíteros, do clero, que retoma, infelizmente, algumas revanches históricas que não levaram absolutamente nada. Então, aqui a gente precisa ser muito prudente, a gente precisa ser muito humilde, e tudo isso passa pela conversão do coração, isso passa também pela nossa busca de santidade de vida. Não vai ser com orgulho, não vai ser com pedras que nós vamos conseguir realizar o grande sonho de Cristo, cuja expressão máxima se exprime na prece que o próprio Filho de Deus faz ao Pai, que todos sejam um, para que sejamos expressão, sinal e reflexo da Trindade Santa. Chegamos ao final do primeiro bloco. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já na sequência. Até daqui a pouco. Olá, de volta para este segundo bloco do programa Respostas aqui pela TV Imaculada. TV Imaculada que faz parte de uma rede de comunicação, a Rede Imaculada, e aquela saudação que eu dirigi a vocês no início do programa, eu estendo a todo esse país de meu Deus, porque por meio da Parabólica 321, a gente chega em todos os recantos deste nosso amado Brasil. E também já tem um tempo que outra graça foi alcançada provavelmente pela intercessão de Maria Imaculada e do nosso grande intercessor, Padre Maximiliano Maria Kolbe, que foi o que nós conseguimos o sinal aberto, TV aberta, canal 15.1, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, também por meio do canal 521 da NET, aqui também em Campo Grande. Agora, o sinal é aberto aqui em Campo Grande, mas também em Belo Horizonte, Minas Gerais. Por isso, nossa saudação muito carinhosa, 15.1, canal que se tem acesso lá em Belo Horizonte. Também você pode acessar o site da TV Imaculada, www.miliciadaimaculada.org.br. E tem uma outra forma de você assistir nossos programas e estar junto conosco também. A Milícia tem um aplicativo de celular, Milícia da Imaculada. Por ali você pode também participar da nossa programação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos agora para as respostas às perguntas que vocês nos mandam. Por isso que eu vou repetir o número do telefone, 67 99347 0532. E nós vamos começar o programa, este
momento do programa, segundo bloco, com a pergunta da Ellen. A pergunta da Ellen de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ellen, muito obrigado pela sua pergunta, até porque a sua pergunta é muito rica a resposta, o caminho de respostas para esta pergunta que você traz envolve muito do imaginário popular, sobretudo no aspecto pastoral, que a gente precisa tratar. E eu diria, em certo sentido, Ellen, purificar. Mas antes de continuar com isso, porque fica todo mundo se perguntando, e o que a Ellen perguntou? Essa é a pergunta. Como vai ser a volta de Jesus ou o fim do mundo, de acordo com o catolicismo? Vou repetir. A pergunta da Ellen aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul é esta. Como vai ser a volta de Jesus ou o fim do mundo, de acordo com o catolicismo? Ellen, quando a gente estuda teologia, o campo específico ou a disciplina onde nós estudamos esta área é a escatologia, que trata sobre exatamente as realidades últimas. Aquilo que nos espera no futuro escatológico, aquilo que já está presente como uma tensão para esse futuro que desemboca todo ele com o retorno de Cristo. A parousia, que não é um termo religioso inicialmente, porque se tratava da parousia do rei, então era uma linguagem do mundo antigo, quando se falava da parousia do rei, o rei que vai chegar numa determinada cidade, numa determinada região do seu rei. O cristianismo se apropriou desse termo para falar daquilo que nós proclamamos na nossa fé. Quando nós falamos de Jesus e que de novo há de vir para julgar vivos e mortos. Então veja que a parousia, Ellen, é um evento, é um único evento, mas ele é complexo, porque algumas realidades acontecem, 2 ou 3 verdades de fé se desenvolvem a partir do retorno de Cristo. Uma delas, segundo a nossa fé, Ellen, só para te dizer, é a própria ressurreição dos mortos. Eu acrescentaria aqui, Ellen, ressurreição final dos mortos. Mas vamos com calma. Ellen, a primeira coisa que eu gostaria de te falar é que a fé católica, porque é esse parecer que você pergunta, não fala da volta de Jesus como se fosse o roteiro, um roteiro de um filme de cinema, com detalhes cronológicos, nem mesmo com um fim do mundo no sentido apocalíptico de destruição pura e simples. Cuidado! O que se fala na fé católica, na verdade, é da vinda gloriosa de Cristo, a parousia, quando Deus levará a história à sua plenitude. O Filho de Deus foi enviado a este mundo com uma missão. Toda essa missão de Cristo, e no Natal nós celebramos exatamente o envio do Filho, o Verbo de Deus que entra na história humana, que adentra nossas vidas. E tudo isso para nos levar de volta para Deus. Cristo é a ponte entre o céu e a terra. E nessa missão, o cume dessa missão, o ápice dessa missão, termina exatamente como quando o Filho, enviado do Pai, entrega ao Pai toda a humanidade. Então veja, uma coisa essencial que a fé católica, Ellen, afirma: Cristo voltará, mas não vem para recomeçar o Evangelho. Ou seja, Cristo já veio uma primeira vez, proclamou o Evangelho, então Cristo vai voltar? Vai, mas não para recomeçar o Evangelho. O reino de Deus já está entre vós. Então o reino de Deus inaugurou uma nova etapa na história da humanidade, que começou com Cristo. Por isso que nós cristãos marcamos a divisão cronológica, histórico-cronológica da história, que também
tem repercussões profundamente teológicas entre antes de Cristo e depois de Cristo. Significa que algo se transformou radicalmente na história da humanidade, para nós cristãos, com certeza. Então veja, é importante saber que Cristo veio uma primeira vez. E Ele, como plenitude da revelação, nos aponta o caminho para o céu, o caminho para as realidades últimas, o caminho para a plenitude. Agora veja, Cristo voltará, mas não para recomeçar o Evangelho. Sim, a igreja professa. Jesus ressuscitado voltará em glória. Jesus ressuscitado, Ellen, voltará em glória. Os católicos creem profundamente nisso. Uma das primeiras orações que a gente tem relato, porque muitas delas estão preservadas nas lápides, no mármore, é a oração Maranatá. Vem, Senhor Jesus. É uma oração que os cristãos fizeram desde o início. Então a gente vive dessa esperança de que Jesus ressuscitado virá, voltará, mas agora não como veio a primeira vez. Ou seja, nós não podemos ignorar que a revelação se deu na história com a encarnação do Filho de Deus. Teve uma primeira vinda. O que isso quer dizer? Não vai ser mais uma vinda onde ele vai vir para de novo sofrer e morrer. Não. Agora ele vem para manifestar plenamente o seu senhorio. O seu reinado, você pode usar aqui também. Vem para consumar o reino, levar à plenitude, revelar definitivamente a verdade de cada vida e a verdade da história da humanidade. Por isso que Jesus volta como juiz universal. Não se trata simplesmente, a parousia não se trata simplesmente de uma reuniãozinha dos cristãos, de uma mini seita. A parousia é um evento universal. A história da humanidade chega no seu ápice. Agora, quando será? Essa é uma pergunta que volta e meia algum falso profeta se utiliza porque sabe que a curiosidade do povo em relação é muito grande, né, Ellen? Quando será? A resposta católica é muito simples, é bíblica. Qual que é a resposta católica, padre? Não sabemos. Não sabemos. O próprio Jesus deixou isso muito claro. Não cabe a nós saber o dia e a hora. Se o dono da casa soubesse a que hora vem o ladrão, é óbvio que estaria ali, enfim. Por isso a igreja jamais acreditou e não incentiva. Aliás, a igreja rejeita essas previsões e esses alarmismos que usam o poder do medo. E eu diria para vocês, isso não está muito longe de nós. Eu fico ainda muito mais triste quando a gente sabe que, em vez de sermos, no lugar de sermos propagadores de uma boa notícia, nós somos propagadores de uma péssima notícia. E aqui eu estou falando de quem pega esse medo e transforma em poder. Então, quanta gente já previu o fim do mundo. Não, já passei por tantos fins de mundo previstos aí, por determinadas interpretações, que são uma ginástica olímpica, até certo ponto ridícula, porque eu não posso colocar revelações privadas no patamar da revelação. Para com isso. Você nunca sentou numa escola de teologia? Porque se isso vem de um padre, é uma vergonha. Me perdoem. Me perdoem. Mas nas redes sociais eu já falei para vocês. Babel. Se você quer nas redes sociais ver só como é o seu mundinho, o seu céu, o céu do progressista, o céu do conservador, tá ali, teu paraísinho criado. O pior é que você perdeu a visão do mundo. Você perdeu a capacidade de olhar para fora e ver que o mundo é muito além da ponta do nariz. Mas cada um escolhe a cadeia que quer, as prisões que prefere, tá?
a gente avisa. Não cabe a nós saber o dia e a hora. A igreja rejeita estas previsões. De modo que quando um padre faz esse tipo de previsão, o bispo deveria intervir. Porque isso não é católico. Isso não é católico, no sentido teológico, né? Eclesial desse termo, né? O ponto aqui não é marcar datas, ficar preocupado com isso, mas o que Jesus diz no texto é viver numa vigilância constante, viver na fé, na caridade, na responsabilidade e esperança. Por quê? A espera do advento não é uma espera de quem cruza os braços e tô nem aí. Sabe aquele povo que fica com as mãos para o céu assim, e a boca aberta, esperando que Deus... Não, Deus não fará por nós o que nós temos que fazer. Por isso, sua graça e sua presença no mundo já é garantida. Então, nós não podemos abordar o mundo de maneira catastrófica. Deus está entre nós, o Filho de Deus. Eu estarei convosco todos os dias. A luz de Deus não se ausenta da humanidade. A presença de Deus não se ausenta da humanidade. Então, amados e amadas, não sabemos quando será. Quem vier fazer esse tipo de anúncio, desconfie. E o fim do mundo? Vamos fazer uma distinção, Ellen? Tem uma diferença entre fim do mundo e fim deste mundo. São coisas diferentes. Existe uma diferença entre fim do mundo e fim deste mundo. Biblicamente aqui, fim, cuidado, não é destruição, não é aniquilamento, é consumação. É plenitude. Então, no fim, o que nos espera não é o fim de tudo, mas a plenitude de tudo que existe. Então, o catolicismo crê que haverá, já no âmbito próprio da realidade escatológica, mas que já está presente entre nós, o já e o ainda não, em tensão constante, tá? É importante o já, é importante o ainda não, tá? Porque nós estamos na dimensão de peregrinos, nós não estamos já na igreja em plena posse dos bens salvíficos, ou aquela condição de glória própria da igreja triunfante. Não estamos, nós estamos na dimensão de militância. Esta dimensão é própria dela caminharmos na fé, não na visão, para usar um termo paulino, um termo bíblico. Caminhamos na fé, não na visão. Todo fanático é alguém que não caminha mais na fé. Ele acha que está na visão das coisas. Todo radicalismo é esse. Nós caminhamos na fé, não é na visão. O face a face, ainda não alcançamos a plenitude. Esse ainda não coloca o nosso pé no chão, cara. O chão, tem que pisar no chão. Olhos fixos no Senhor, olhos fixos na nossa meta. Mas os pezinhos, aqui na terra. Quanta alienação em nome da religião. Que tristeza. Em nome do evangelho, pior ainda. Meu pai, que tristeza. Então veja que, biblicamente, fim não é destruição, não é aniquilamento. Sim, tudo vai ser transformado, mas porque vai ser levado, Ellen, à sua plenitude. Tudo aquilo que é marcado pelo pecado, pela injustiça, pela dor, pela morte, tudo isso passará. Tudo isso passará. Se você está me ouvindo agora, veja que anúncio de esperança. A escatologia não é anúncio do medo, é anúncio de uma esperança. Toda dor, todo sofrimento, toda injustiça que você sofreu, ou que você está sofrendo, passará. Passará. E aí se diz que Deus realizará os novos céus e a nova terra. É uma linguagem forte aqui do Apocalipse, também uma linguagem presente nas cartas apostólicas. É para dizer que Deus transformará tudo, Deus renovará tudo. É o que disse o Senhor, eis que faço novas todas as coisas. Agora, o que vai acontecer, Ellen, nesta consumação? De forma simples, podemos dizer que a fé católica, em primeiro lugar, crê na ressurreição dos mortos. Atenção, a ressurreição da pessoa inteira, que volta à sua realidade estrutural plena, corpo e
alma. Tá? Então a ressurreição dos mortos. Quem ressuscita? A pessoa inteira, não só a alma solta. Corpo e alma. Também na parousia acontece no final o que chamamos de juízo final. Aqui é uma manifestação pública da justiça e da misericórdia de Deus em Cristo, que é o supremo juiz. Ellen, eu vou pedir para você uma pausa, nós vamos para o nosso intervalo, porque sua pergunta, você viu como é importante, ela trouxe muitos elementos para a nossa reflexão. Eu vou voltar no segundo bloco com a sua pergunta, na sequência. Então vamos para o intervalo e já voltamos. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Respostas de hoje, a gente retoma a pergunta da Ellen, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pergunta da Ellen foi a seguinte: como vai ser a volta de Jesus ou o fim do mundo, de acordo com o catolicismo? Nós estamos fazendo um caminho, eu faço uma breve retrospectiva, se você entrou agora no programa, é que para a perspectiva católica tem um elemento essencial quando nós falamos do retorno de Cristo. Cristo voltará, isso é conteúdo da fé cristã, mas não para recomeçar o Evangelho. Ou seja, o conteúdo da revelação aparece e alcança sua plenitude em Cristo, quando proclamou a Boa Nova, quando falou da vida eterna. E esse conceito vida eterna é importantíssimo para nós cristãos que sabemos que nossa vida neste mundo terá um fim, que nós estamos vivendo uma dimensão peregrina. Como diz a oração eucarística quinta, nossa comunidade de salvação caminha rumo ao céu, rumo à plenitude daquelas realidades que o projeto de Deus, que o amor de Deus preparou para nós. Permanece o caminho da frustração radical, a realidade que nós denominamos inferno? Sim, esta possibilidade é uma possibilidade nefasta, porque se trata da frustração radical de todas as nossas esperanças, de todos os nossos sonhos. Então, mas no essencial, Cristo volta para levar à plenitude tudo aquilo que seu projeto salvífico, concretamente, dispensou à humanidade também com a sua vinda com a encarnação. Também falei, Ellen, que cuidado com os falsos profetas que estão procurando datas, previsões. A igreja rejeita estas previsões. Quase sempre previsões catastróficas, que querem nos converter pelo medo. Tá? O fim do mundo ou o fim deste mundo? Tem uma diferença aí. Nós estamos falando de uma transformação. O que se transformará? Tudo que for feito, Ellen, tudo que for feito com amor neste mundo já tem o selo da eternidade. Não vai ser cancelado. Tudo que é feito com verdadeiro e genuíno amor já tem os traços da eternidade. Não vai ser cancelado. O mundo vai ser transformado como um processo de purificação do ouro, parecido com o processo de purificação do ouro, de um fogo que vai destruir o mal, o egoísmo, a injustiça, a dor, o sofrimento, para que uma nova realidade desponte aquilo que o texto apocalíptico do Apocalipse chama de novos céus e nova terra. O que acontece nessa plenitude, nessa consumação escatológica? Eu diria que a fé católica, Ellen, retomando um pouquinho aquilo que a gente dizia já no final do bloco anterior, a ressurreição dos mortos, aqui se trata da ressurreição da pessoa inteira, como ser pessoal, como ser histórico, tá? Essas duas coisas estão profundamente unidas, embora a teologia de muitos se restringe a um aspecto. Cuidado. Também nessa consumação nós falamos que Cristo vem como juízo universal. Então, o juízo final aqui não vem para mostrar o poder do mal, muito pelo contrário, vem para mostrar o poder da justiça divina, o poder da misericórdia divina. Deus tem a última palavra na história, não é o mal. E nós estamos falando aqui de plenitude do reino. O que significa? Aquela promessa que Paulo
Paulo apresenta como a meta final de todo o caminho salvífico, até que Deus seja tudo em todos. Veja, aqui, Deus na realidade escatológica do retorno de Cristo. Todo esse caminho é levado à plenitude. Isso significa que ali Deus passará a ser tudo em todos. O mal não vencerá. O mal já foi vencido com Cristo na cruz. O que ele faz hoje? Barulho. É um barulho que a gente não gosta de ouvir, mas ele já foi vencido. Ellen, o que é importante nesse ponto aqui? O juízo final não é para aterrorizar ninguém, é para fazer justiça às vítimas. É para desmascarar o mal e coroar a luz, o bem escondido. Então, é a vitória definitiva do mal. Agora, do ponto de vista pastoral, Ellen, eu também teria algumas considerações a fazer para você. Por exemplo, quando a igreja fala das realidades escatológicas, se é uma perspectiva católica cristã ou cristã, o tom tem que ser sempre o tom da esperança, não do pânico. Os falsos profetas se utilizam muito desse recurso, o medo. Todos nós temos nossos medos. E os medos nos paralisam, nos enfraquecem. E quando o medo encontra um falso profeta que se utiliza dessas situações para impor sua visão de mundo, então, aqui nós temos que dizer que o tom da escatologia cristã é um tom da esperança, embora no horizonte permaneça sempre a possibilidade de uma frustração radical. Inferno. Ponto. Então, quando a igreja fala do fim, Ellen, ela quer formar cristãos responsáveis, cristãos que não se ausentam das tarefas da vida cotidiana, que encontram inclusive um sentido muito maior, até para lavar uma louça, numa perspectiva de sentido. Então, a escatologia não nos desresponsabiliza, muito pelo contrário. É um processo de responsabilização, é um processo de consolação. Por quê? Já no batismo a gente sabe que é feita uma oração do exorcismo. Por quê? Porque nós somos convidados ali a perceber que a vida nos apresenta uma batalha. A gente perde a batalha quando exatamente a gente compactua com as forças das trevas. Quando a gente compactua com as forças do mal, porque esse mal será derrotado definitivamente. Ele não terá a última palavra. Não é o violento que terá a última palavra na história. Não é o assassino. Não é o feminicida. Não é. Não é o potente. Tá? Não é. E aqui a gente precisa dizer que o consolo que a esperança escatológica nos traz nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis dessa batalha que é a nossa vida. Então, por que nós nos tornamos responsáveis, Ellen, quando a gente olha para o fim como uma plenitude, como uma vitória definitiva do amor sobre o egoísmo, por exemplo? Porque a gente sabe que a nossa vida nesse mundo ela tem um peso já eterno. Nossas escolhas importam. Este é o palco da nossa salvação ou condenação. É aqui, o palco da história. E também nos sentimos consolados porque a última palavra não é do caos, não é do egoísta, do narcisista. A última palavra é de Deus, é de Cristo. A última palavra é do ômega da história, Nosso Senhor. Então, Ellen, se eu tivesse que resumir em uma frase para esse programa, quase ao final dele, eu diria, Ellen, a volta de Jesus não é um anúncio de desespero, não, mas de esperança. Ellen, Deus vai completar a história, vai levar ela à plenitude, vai renovar todas as coisas. Por isso, que enquanto essa plenitude não chega, nós vivemos vigilantes, fazendo o bem, sem medos e também sem datas.
Viva como se o Senhor fosse voltar a qualquer momento. Isso significa viver constantemente na presença de Deus, que já está entre nós, mas que numa dimensão que ainda aguarda uma realidade de plenificação, tá? Então, nesse sentido, é muito importante, Ellen, a gente caminhar vigilantes na oração, solícitos na caridade e plenos de esperança. Plenos de esperança. Muito obrigado, Ellen, pela sua pergunta, e nós vamos para a última pergunta do programa de hoje, que é muito apropriada para esse tempo, né? A pergunta do Paulo, também aqui de Campo Grande. Paulo, muito obrigado. Ele pergunta quais são os conselhos que o senhor daria, conselhos mais importantes para bem celebrar a liturgia do Advento, considerando o que é próprio deste tempo. Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. Eu diria que, em primeiro lugar, é preciso entender que cada tempo litúrgico tem uma espiritualidade inerente, específica. Então, a primeira coisa que eu diria, Paulo, preservar o caráter próprio do Advento. É uma liturgia mais sóbria, mesmo que nós tenhamos outros motivos de ação de graças para celebrar. O Advento não permite, dentro da celebração, o caráter de uma solenidade, porque ele é um tempo de preparação para a festa. Como é que você antecipa a festa? A não ser em alguns parênteses que o próprio calendário litúrgico propõe, como a Imaculada, né? Como, por exemplo, a Imaculada. Gente, vigilância e esperança são tônicas, acentos próprios desta espiritualidade. O Advento, Paulo, ainda não é Natal. É tempo de uma espera, mas uma espera ativa, vigilante. Uma espera que concilia entre a tensão, admite-se aqui no Advento, uma tensão entre a promessa e o cumprimento. Tá? Então, vamos evitar na liturgia, por exemplo, antecipar excessivamente a linguagem natalina. Um glória festivo, nós não temos glória nesse tempo. Nós não cantamos o glória. Não podemos também apresentar símbolos já completos, por exemplo, o clima de chegada. A preparação para a festa é preparação. Vem antes. Tá? Outra coisa, valorizar a espiritualidade do ainda não, da expectativa confiante. Tá? Da expectativa confiante. Aí eu digo uma coisa, Paulo, que eu já falei para você. Cuidar muito da sobriedade dos sinais. A liturgia do Advento não nos aconselha você encher de flores a igreja, por exemplo. Por quê? Porque é um tempo sóbrio. Olhem a cor dos paramentos. O roxo. Penitência. Também se fala de penitência no Advento, gente. Então, a liturgia fala para nós pelos gestos, pela estética. Então, a gente precisa estar atento. Uso do roxo, Paulo, acabei de falar, tá? Como sinal de espera e conversão serena. Depois, a ornamentação da igreja simples e progressiva, que vai crescendo à medida que o Natal está chegando. Olha que coisa bonita. A liturgia tem uma linguagem própria, Paulo. Que bonito. O presépio pode ser montado aos poucos. Aqui não existe, nesse sentido, uma norma dogmática, mas à medida do possível trazer o menino depois, o menino Jesus, né? A música litúrgica sóbria, grupos de liturgia, cuidado. Liturgia sóbria, com refrões que expressem esperança, vigilância, promessa, não ainda júbilo pleno. Poxa vida, não chegou, né? Então eu diria, Paulo, que a sobriedade educa o coração para o verdadeiro sentido da festa. Uma outra coisa é deixar a palavra de Deus conduzir tudo. A espiritualidade do Advento reflete aquilo que os próprios textos bíblicos vão trazer para nós. Por quê? Porque o tempo do Advento é um tempo fortemente bíblico e profético. Vocês já perceberam? O tempo do Advento é um tempo fortemente bíblico e profético.
Aí nós temos que dar centralidade às leituras. Isaías, vai aparecer o profeta da esperança, João Batista, Maria, José, os grandes personagens, eu digo, os grandes protagonistas que nos pegam pela mão e nos levam ao presépio, nos levam ao coração do mistério da encarnação, que é o mistério central aqui celebrado. Cuidado com essas homilias, né? De moralismo excessivo, mas homilias que ajudem a discernir, de um lado, reconhecer as trevas, por outro, mostrar que a luz está vindo. O que precisamos? Perguntas importantes. O que precisamos converter? Onde Deus já está vindo? Onde Deus está ausente? Como reconhecer, por exemplo, sua presença hoje, Paulo? Então, essa palavra de Deus do advento, ela desperta, ela provoca, ela consola. E aí valorizar o duplo horizonte do advento, que num primeiro momento se debruça sobre a primeira, sobre a segunda vinda de Cristo, a parousia, que foi o tema da pergunta anterior. Lembra, Paulo? O advento olha para duas vindas de Cristo. A vinda histórica, no Natal, mas a vinda gloriosa no fim dos tempos. Os 2 primeiros domingos do advento, vocês perceberam que a liturgia da palavra focou na parousia, na vinda de Cristo. Então, uma boa celebração, gente, Paulo, ajuda a comunidade a perceber que celebrar o Natal é mais do que recordar o passado, é preparar o coração para o encontro definitivo com o Senhor que veio, que vem e que virá. Que bonito, né? É preparar o coração para o encontro definitivo com o Senhor. Isso dá para o advento um tom bastante escatológico, mas saudável, sóbrio, sem medo, mas com responsabilidade cristã. E um último ponto que eu colocaria, que a gente tem que cuidar do silêncio e da interioridade. O advento pede menos ruído e mais escuta, tá? Silêncios bem colocados após as leituras, após a comunhão, são sempre propostas importantes do silêncio sagrado. Orações bem proclamadas, sem pressa, uma liturgia sem correria, evitar comentários excessivos, gente, como a gente fala nas nossas missas, né? Ai, meu Pai. Ai, Jesus amado. Evitar comentários excessivos ou improvisos, né? Que quebrem o clima orante, por exemplo. Paulo, o silêncio é parte da pedagogia espiritual do advento. O silêncio é parte da pedagogia espiritual deste tempo. E aí nós temos que ajudar a comunidade a ligar a liturgia e a vida, por exemplo, né? Pastoralmente, o advento convida gestos concretos de caridade, reconciliação, retomada da oração pessoal, da oração familiar, celebração penitencial bem preparada. Por quê? A esperança cristã não é uma esperança passiva, mas transformante. Ela gera compromisso, ela gera adesão. E para nós, sem dúvida alguma, eu destacaria, Paulo, a presença de Maria como modelo do advento. Ninguém como Maria viveu como humana a realidade da encarnação do Filho de Deus, que foi gerado, não por acaso, no seu ventre. Então Maria vive a plenitude da realidade, se aproximou muito dessa realidade do mistério da encarnação. Então, especialmente no final do tempo, Maria vai ser apresentada como a mulher da escuta, da confiança e a mulher da esperança. Isso é muito importante nesse tempo de Natal. Por isso que Maria, como protagonista do tempo do advento, nos ensina a esperar com fé, mesmo sem compreender tudo. Valorizar as antífonas, os prefácios, os textos marianos vai ajudar a comunidade a entrar no mistério, a celebrar este mistério. E aí, saber que Deus vem, não só no Natal, mas hoje, Paulo, na história, e virá definitivamente no fim dos tempos. Eu diria que o advento, então, é um tempo menos festivo que o Natal, mas profundamente cheio de esperança. E chegamos ao final do nosso programa Respostas, como é tradição. Paulo, antes disso, calma. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado pela sua participação. E, como eu estava dizendo, mais uma vez chegamos ao final do programa Respostas. Eu quero invocar a bênção de Deus sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, por intercessão daquela que é Mãe nossa e Mãe de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você,
sobre sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, com o coração cheio de alegria e esperança, que foi um tema muito presente no programa de hoje, me despeço de todos com a promessa de um reencontro. Salve Maria Imaculada, até lá!